Oi, gente, de volta. A gente tarda, mas não falha, né? Semana passada não deu, correria aqui tá grande. Hoje nós voltamos. Estamos assim, ó, casa nova, cozinha nova, obviamente cenário novo. Ainda não estamos 100% prontos, mas chegamos ali a uns 80. Acho que quem passa aí por essa coisa assim de mudança, de reforma, de obra, de construção, sabe que você depende muito de pedreiro, de marceneiro, de gente enrolada e mais enrolada. É isso aí. Então tudo demora, depender dos outros é cruel. Entendeu? Ainda mais nessa época agora a gente sabe, a gente tem que perdoar um pouquinho também, que a gente sabe que o material tá complicado, tá tudo complicado por causa dessa parada mundial aí. Então eu sei que o material tá mais difícil mesmo de chegar, então eu vou perdoando, tá? Tô perdoando, mas tudo bem, vamos lá. Então, nós estamos aí com 1 ano de canal, que já é uma vitória. Temos um pouco mais de 3.000 assinantes, inscritos, diria. E assim, para deixar a gente muito feliz, né? Porque 1 ano de canal, mais de 3.000 inscritos, caramba, é uma vitória, é muito bom. E assim, o que eu peço é isso, que continuem aí se inscrevendo quem não está inscrito. Quem assiste pelo Facebook, vai no canal, vai lá no YouTube, vai no canal, se inscreve, ativa a notificação. Deixa like, gente, em todos os vídeos que vocês quiserem, todos os vídeos que vocês gostarem. E a gente está sempre aqui fazendo uma forcinha para trazer uma receitinha nova e gostosa para vocês. Então, comemorando 1 ano, já que estamos aí, o verão batendo na porta, diria que já estamos numa primavera bem quente, pelo menos aqui na Bahia está bem quente. Então, vamos hoje de sorvete. Um sorvetinho aí sem leite, que é mega difícil, né? Para quem tem seletividade alimentar, para quem tem intolerância, para quem tem alergia, para quem é celíaco, a dificuldade de alimentação é absurda. Então hoje nós faremos um sorvete, uma adaptação aí de um sorvete italiano, um sorvetinho sem leite, tá? Obviamente sem glúten também. E assim, vamos testando aqui. Ele fica gostoso, vou tentar saborizar de duas formas, 2 sabores no caso e tal. Vamos fazendo porque o processo dele é lento, é trabalhoso, então vamos fazendo aqui nosso sorvetinho, tá? Perdoem aí que a cozinha nova, ainda tô meio deslocada, mas a gente vai se encontrando. Então vamos lá. Ah, gente, tá aqui minha plaquinha, olha, que coisa linda. Vou deixar aí o Insta da menininha, da moça aqui que faz aqui da cidade, que ela arrasa aqui nas placas. Eu amei essa daqui. Assim, gente, como eu falei, é uma substituição do sorvete. Então vamos lá, eu tô substituindo, vamos lá, o leite. A nossa base é de um sorvete de creme, tá? Então vamos lá. Algumas coisas não tem como mudar, mas vamos lá. O leite, eu tô substituindo o leite, que seria o leite de vaca, por leite vegetal. Eu estou usando leite de coco. Por quê? Porque o leite de coco é mais acessível, ele é bem gorduroso, que a gente precisa de gordura, tá? Ele tem uma gordura saudável. Então, assim, o leite de coco eu achei uma boa opção. E eu preciso de creme de leite. Eu estou usando aqui o creme de leite de castanha de caju, que tá aí no canal a receita dele, tá? Ele é fácil, ele é gostoso, certo? Eu acho que é bem acessível também. Então nossa receita começa assim: o leite, tá? Leite vegetal, tô usando o de coco fresco, como eu já falei, e o creme de leite. Creme de leite de castanha de caju. Vou deixar o cardzinho aí para vocês, é só clicar que vocês vão lá na receitinha. Super fácil de fazer, tá? Isso daqui vai pro fogo. Vamos pro fogo. E a gente vai cozinhar isso daqui por um tempinho, certo? Não precisa ficar aqui mexendo, só quis mesmo dar uma misturada boa. Deixar ele aquecer um pouco, aí a gente dá uma mexidinha, até ele começar a ficar espumoso. Aí tá na hora de desligar. O processo seguinte é isso aqui, ó. Eu tô usando aqui açúcar, que pode ser qualquer açúcar, tá, pessoal? Eu tô usando demerara por hábito mesmo, por só usar demerara aqui em casa.
Vou pôr aqui o açúcar. Esse açúcar tem que ser batido com a gema. Eu gosto de tirar a pele, eu vou tentar. A peneira tá um pouquinho grande aqui pro copo, mas eu acho que dá. Eu vou dar uma furada aqui na gema, tá? Sem esfregar. Só bati aqui a espátula para furar, certo? Que é para ela cair aqui dentro. Aqui, pessoal. A pele da gema ficou toda aqui na peneira. Eu não esfreguei e nem vou fazer nada aqui embaixo, tá? Só dei uma batidinha que é para ela descer mais fácil, certo? Aqui agora descarta. Então aqui eu já botei a gema, o açúcar e aqui agora eu vou colocar um pouquinho de baunilha. As quantidades, então aí vocês vão acompanhando, tá? Um pouquinho de baunilha. Isso aqui a gente vai bater bem, bater bastante. Para quê? Para o cheiro e o gosto da gema sumirem, tá? E para dissolver esse açúcar. Então tá aqui, gente, tá quente, tá? Não precisa ferver, certo? Mas a gente tem que deixar ele dar uma espumadinha. Sabe quando começa a espumar que tá próximo da fervura? Esse é o ponto, certo? Então, gente, é isso aqui, ó. Usem uma panela antiaderente, aconselho aí, não é obrigação, mas é um conselho. Eu acho que facilita bastante aí a vida. Isso aqui tá esquentando. Então é o seguinte, eu já coloquei aqui o material da gema. Então enquanto ali aquece, vamos dar uma batidinha nisso aqui, tá? Eu vou usar aqui esse fouet elétrico que eu acho mais fácil e bate melhor. Então vamos lá. Aqui, ó. Virou uma espuminha, tá? Nosso leite tá aqui. Vamos acompanhar aqui o leite que tá quase no ponto, certo? Então, enquanto ele vai aquecendo aqui, a gente já bateu aqui as gemas. Daqui a pouco já vamos colocar tudo aí junto. Aqui, pessoal, notem que tá começando a fazer uma espuma mais densa, estão vendo? Aqui, ó. Já fica essa espuma mais densa pelos cantos da panela. É antes da fervura, certo? Aqui tá o ponto do nosso leite. Aqui, pessoal, a espuma, certo? O que que eu fiz? Deixei aqui nesse ponto, desliguei. Aqui agora eu vou colocar a gema batida, tá? Já tá bem dissolvida aqui. Certo, aqui. Colocar e vamos mexer. Aqui, gente, coloquei toda a gema, o açúcar e a baunilha. Damos aqui, é só dar uma mexidinha para misturar e voltamos aqui ao nosso fogo. Fogo baixo, tá, gente? Fogo baixo, aqui agora é paciência. E mexendo para que não fique agarrando aqui nos cantos nem no fundo da panela. Vamos dar uma mexidinha aqui, tá? Isso aqui vai cozinhar um pouco, para cozinhar aqui a gema, certo? Aqui agora é jogo de paciência. Aqui, pessoal, ó como ele já fica aqui na colher. Fica esse ponto aqui, ó, vai cobrindo assim a colher. Tá vendo? Então aqui ele tá no ponto. Lembrando, pessoal, que cozinha em fogo baixo. Isso aí leva uns 3 a 4 minutos só cozinhando. É só mesmo para cozinhar a gema. Tá? Aqui, o ponto é esse, certo? Então vamos lá. Deixa eu voltar. Aqui. Então assim, aqui nós já temos nossa base de sorvete de creme, tá? O que vai acontecer aqui agora? Eu vou congelar, certo? Aqui agora vai pro congelador, vai pro freezer. Vai congelar isso aqui por mais ou menos 8 horas, tá? Em torno de 8 horas. O ideal, faz à noite e pela manhã bate. Eu acho que é infalível isso aí. Então, mas essa média aí de 8 horas, de 8 a 10 horas, mais ou menos de congelamento. O que que eu vou fazer? Como eu vou fazer 2 sabores, eu vou pegar isso daqui, vou dividir em 2 vasilhas iguais e vou congelar separados. Aí, amanhã, nós vamos bater isso daqui, certo?
Vou saborizar de chocolate e de morango, vou fazer uma geleinha de morango para saborizar ele, tá? Então agora é isso aqui, eu vou congelar o bendito do sorvete. Vou usar aqui 2 vasilhinhas do mesmo tamanho, 2 vasilhinhas iguais. Vou tentar colocar a mesma quantidade, não sou muito boa nisso não, mas vamos lá. Estão vendo aqui que ele fica bem líquido, né? Deixa eu misturar mais. Vocês vão misturando. O cheiro tá uma delícia, de sorvete de creme mesmo. Então é isso. E agora, congelar, ok? Então, gente, aqui, ó. Depois da noite, né? Não vou dizer 8 horas, foi um pouquinho mais, tá? Tirei do freezer, tem mais ou menos uns 10 minutinhos. Aconselho que tire e deixe um tempo antes, tá? Porque ele fica durinho. Vamos dar uma soltada aqui e vamos bater, tá? Pra saborizar. Estou usando aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Estou usando aqui geleia de morango, tá? Aqui é geleia de morango caseira. Peguei o morango, higienizei, piquei, certo? Depois dele picadinho, eu levei ao fogo com um pouquinho de açúcar, para não ficar doce demais, enjoado. Pouquinho de açúcar e uma colherzinha de suco de limão. Deixa cozinhar, chegar a esse ponto aqui, tá? Então, geleia de morango, chocolate, estou usando chocolate vegano, lógico, derretido. Derreti com um pouquinho de óleo de coco para ele ficar mais maleável, porque normalmente ele fica mais durinho, tá? Porque ele tem menos gordura. Então tá aqui o chocolate. Aqui é um pouco de liga neutra que eu vou usar no sorvete. Para quê? Para que ele fique mais cremoso. A questão não é bem cremoso, é que ele não crie tanto cristal de gelo depois, tá? Vou usar o gancho para massa média, para bater a princípio. Vou separar aqui porque eu vou bater de 2 vezes, tá? Depois a gente passa pro gancho mais de massa leve, para dar uma aerada na massa. Na massa não, no sorvete, né, gente? Como eu falei, isso aqui é um sorvete, assim, uma adaptação de um sorvete, de um gelato italiano, tá? Então ele não é aquele sorvete mega cremoso, até porque a gente não tem tanta gordura, porque o nosso leite, ele não tem um teor de gordura muito alto. Vamos lá, vamos bater aqui. Começar, né? Dá um pouquinho de trabalho aqui, tá? Porque eu vou adicionar um pouquinho de liga neutra, certo? E vamos bater. Dá uma mexidinha só para soltar aqui. Tá? Vamos bater mais um pouquinho para ele amolecer mais, para a gente começar a bater ele com outro batedor e começar a saborizar. Vamos fazer um de flocos, tá? Que eu vou usar o chocolate derretido, e vamos fazer um de morango. O gelo já quebrou todo, ele não tem mais pedra, tá? Ele já tá uma massinha mesmo. Agora vamos pro outro batedor dar uma aerada. Assim, tirem antes do freezer, tá? Como eu já falei, uns 10, 20 minutos antes. Quanto mais molinho ele tiver, mais fácil para bater, mais rápido bate. Agora vamos começar aqui. Vou fazer o de flocos primeiro, tá? Depois faremos o de morango, certo? A questão aqui ele está batido. Nós vamos ligar a batedeira, tá? Ligar a batedeira e ir colocando o chocolate. Assim, essa batedeira não ajuda muito, né? Mas nós vamos tentar colocar aqui e jogando o fio, e à medida que ela vai batendo vai transformando em floco, porque aqui tá gelado e o chocolate em contato com o gelo automaticamente cristaliza. Então vamos lá. Aqui vocês estão vendo que os da borda tá molinho, mas aqui dentro, os que entraram em contato com o gelo automaticamente se transformaram em flocos. Tá vendo? A batedeira tem que estar ligada, certo? Ela vai batendo
e transformando esse chocolatezinho. Aqui. Bater mais um pouquinho, que ainda tem um pouco de chocolate aqui, só parei mesmo para mostrar. Pronto, gente. Tá aqui. O nosso de flocos está pronto. Claro, ele agora vai voltar pro freezer para pegar a consistência de novo, né? De sorvete, óbvio. Mas tá aqui, ó. Estão vendo os floquinhos? Vou tentar levantar. O cheiro disso tá uma maravilha. Então vamos lá, vou voltar aqui pro mesmo potinho, pro anterior, certo? Nosso gelato de flocos, sem caseína, sem lactose, sem leite de origem animal, tá? Uma receita rende mais ou menos eu diria que um potinho daqueles de 1 litro de sorvete. Acho que todo mundo aí conhece, tá? Como eu dividi aqui, tem meio para cada. Então tá aqui o de flocos, já vai pro freezer e vamos saborizar o de morango. Então tá aqui, ó, de novo, no mesmo ponto do anterior, tá? Batido, molinho, certo? Vamos agora a nossa geleia de morango. Vou fazer o seguinte, vou colocar uma quantidade, vou bater e depois eu vou jogar um pouco e só misturar. Pra quê? Pra ficar os pedacinhos, porque quando eu bater aqui, esse morango vai desmanchar, certo? Então vamos que vamos. Bater aqui um pouquinho. Como a geleia é caseira, eu cortei os morangos assim de forma bem bruta, sabe? Uns pedaços grandes. Cozinhou, mas não ficou, não desmanchou totalmente, não ficou fininho. Então fica maravilhoso. O cheiro, então, senhor. Vou jogar aqui o restante da geleia. Vamos dar aqui uma misturadinha. À mão mesmo, não vou mais usar batedeira. Deixa eu tirar esse daqui. Aqui. Estão vendo aqui os pedacinhos, certo? Moranguinho. E pronto, gente. Mais uma vez, volta pro potinho dele, certo? E freezer novamente. Mais tarde, eu acho que aqui umas 6 horas para congelar de novo, para ficar no ponto, para servir, tá? E mais tarde a gente mostra aqui para vocês o resultado final do nosso sorvete. Essa receita aqui é de etapas mesmo, né? Para quem é impaciente, é complicado. Façam aí com calma, façam à noite. No dia seguinte vocês vão tirar, vão bater, saborizar, certo? Ou não, quem quiser sorvete de creme também é só bater e esperar para mais tarde. Então, gente, aqui, ó, depois de horas, nosso sorvetinho tá aqui pronto, tá? De morango e o de flocos, certo? Vamos ver aqui. Eu já deixei um tempinho fora do freezer, tá? Para ele amolecer, até pra gente conseguir retirar, senão não vai ficar uma bola legal, né? Que ele fica muito congelado. Aqui, um de morango. Vamos pôr aqui. Tem gente aqui desesperado na maior expectativa aqui para comer. Né, Arthur? Sim. O vermelho Aqui. Isso, vermelho de quê? Morango. De morango. Tá aqui, 2 bolinhas bonitas. Tá? E o nosso de flocos. Ele fica bem amarelinho, até porque eu usei... ele é branco. Eu usei açúcar demerara. Então ele ficou amareladinho e ele vai gema também, o que é normal. Então ele ficou com a corzinha de sorvete de creme, certo? O de morango tinha mais tempo fora, tava mais molinho, tava mais fácil de tirar. Tá aqui, certo? E aí, Arthur?
Então é isso, a nossa opção aqui de sorvete é sem glúten, óbvio, sem leite, porque a maioria dos sorvetes são feitos com o leite de origem animal, certo? Então o nosso é feito com leite vegetal e tudo mais, então fica bem... vocês podem usufruir, vocês vão poder tomar sem nenhum problema. Uma coisa que eu não falei na hora, mas assim... O sorvete, ele precisa ser batido. Eu não tenho a sorveteira, ok? Então, eu opto por congelar e depois bater na batedeira. Eu uso a planetária, porque eu tenho a planetária. Se você não tem a planetária, deixa descongelar um pouquinho mais e usa na batedeira normal, sem problema. Bate bastante, certo? É a opção que eu posso dar para vocês. Fora isso, não tem outra, porque precisa ser batido, para que ele tenha essa cremosidade, para que ele fique aerado. Certo? Então tá aqui nossa opção, nossa sugestão de sorvete. Aproveitem os dias quentes, façam sorvete, fica gostoso, super fácil de fazer, demora um pouquinho porque o processo do sorvete é demorado, mas é bem gostoso. Beleza, galera? Então, brigadão, fiquem aí de olho nas nossas receitas. A partir de agora teremos novamente toda semana, tá? A não ser que aconteça algo de excepcional, mas estaremos aqui todas as quartas com receitinha nova para vocês, certo? Então é isso, nos sigam lá nas redes sociais, vão lá no Instagram e no Facebook, nos sigam e continuem aí se inscrevendo, compartilhando nossos vídeos e tal, certo? Brigadão, até a próxima aí e fiquem com Deus.